paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Nesta semana vamos estar fazendo as leituras diárias da classe dos adultos, da lição de número 11, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A História em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Tema sugerido pela nossa CPAD, com os comentários do pastor José Gonçalves. Com o tema da nossa lição desta semana, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vamos estar fazendo a leitura diária desta quinta-feira, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Leiamos a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, meus irmãos, este é o textuário da nossa vida, né? Esse é o textuário da nossa Bíblia toda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Podemos ver aqui, meus irmãos, que Deus, Ele deu o que tinha de mais precioso, que era seu Filho Jesus Cristo, morrer por nós na cruz do Calvário, para que todos pudéssemos ser salvos. E lá não estava escrito que Deus escolheu gregos, troianos, Deus escolheu hebreus, israelitas, que Deus escolheu brasileiros, italianos. Não estava escrito. Mas o que está escrito na palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo. Deus, ele não fez acepção de pessoas. Jesus, quando esteve aqui na terra, não fez acepção de pessoas. Jesus, ele veio para servir e servir a todos. Aos escribas, aos fariseus, aos gentios, aos samaritanos. Jesus não fez acepção de pessoas. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou seu Filho Jesus a este mundo para que pudesse alcançar a todos, a toda a humanidade, para que todos fossem salvos. Pois, através do sangue de Jesus derramado na cruz, aqueles que o aceitarem como o Senhor e Salvador das suas vidas, como único e suficiente Salvador, todos têm o prazer de ser alcançados por Cristo. Porque Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele morreu por todos. Lá não tinham nomes, lá não tinham países, lá não tinha nenhum significado. Quando ele fez este ato, é para todos, toda a raça humana. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, se você não aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você não está fora da condenação. Esse foi o valor pago por Jesus na cruz por nós. Foi isso que Deus fez ao dar o seu único filho para morrer na cruz, para que todos aqueles que crescem em Jesus fossem salvos. Como podemos dizer para as pessoas algo se nós não estivermos vivendo dessa forma? Se nós estivermos arraigados com Cristo, se nós cremos que Jesus é nosso Salvador, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós na cruz, derramou seu sangue pela nossa salvação, por que não podemos também estender aos outros povos, às outras pessoas, ao mundo inteiro? Qual o maior presente que nós ganhamos? Foi a nossa salvação. Pensamos o quanto foi difícil para Deus enviar o seu Filho, ver o seu Filho crucificado na cruz pela vida de outros. Mas Deus, ele tem um amor tão grande pelos homens que ele sucedeu a esta situação, a enviar o seu único Filho para morrer na cruz, pois queria que toda a humanidade fosse salva. Então que possamos levarmos o Evangelho, pensarmos naquilo que Deus fez ao mandar o seu Filho Jesus morrer na cruz por nós, que possamos nos sujeitar, deixarmos as nossas vontades carnais e vivermos as espirituais, sermos agradecidos a Deus pelo que Ele fez por nós, de mandar o seu Filho, enviar o seu Filho a esta terra para morrer na cruz, para nos salvar, que possamos ser gratos, que possamos estar com nossos corações transbordantes de alegria,
por isso que Jesus fez por nós, porque Deus fez por nós. E que não venhamos escolher pessoas, não venhamos escolher nada, mas que possamos levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, que possamos falar do amor de Deus, deste amor tão imensurável que não existem palavras que possam dizer, não tem como a nossa cabeça humana, nosso raciocínio humano, entender o poder de Deus e o que Deus fez por nós. O preço que Jesus pagou na cruz para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldição eterna. Que possamos estar com nossos corações abertos e falar desse tão grande amor, dessa tão grande salvação, desse presente maravilhoso que nós ganhamos, que é a salvação através de Jesus Cristo. Que possamos levar o Evangelho, que nunca venhamos a nos envergonhar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que nunca venhamos a negar a Jesus, mas que mesmo que estivermos passando por dificuldades, mesmo que fomos perseguidos por causa do Evangelho, mas lembremos, é muito mais gostoso estarmos salvos com Cristo na glória do que termos status aqui na terra e irmos para a condenação. Pensamos nisso e que sejamos instrumentos na mão de Deus, que possamos ganhar o máximo de almas possíveis, que possamos levar o amor de Deus ao máximo de pessoas, para que todos possam sentir a alegria da salvação, como nós temos nos nossos corações. Que Deus vos abençoe.